paz do Senhor, meus irmãos, podem vos assentar. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração e discipulado. Nós estamos nesta noite dando continuidade à nossa série de ensinos do DNA espiritual da igreja. E hoje nós iremos falar de um livro pouco quanto conhecido e talvez você nunca ouviu uma mensagem, uma pregação sobre esse livro. Imagina você chegando no céu. Amém? Está todo mundo comigo? Amém? Imagina você chegando no céu e você cumprimenta Jesus Cristo e você fala obrigado pela tua obra, pela sua graça, e você cumprimenta ali alguns heróis da fé. Pai Abraão, você conversa com Davi, como foi aquela experiência do gigante, e de repente vem um rapaz a teu encontro e ele olha para você e fala assim: e aí, como foi sua experiência, como foi seu tempo lá na terra? E você vai dizer: foi maravilhoso, graças a Deus chegamos até aqui. E ele vai virar para você e vai dizer assim: você leu o meu livro? Aí você fala assim: qual livro? Você escreveu algum livro? Sim, um livro, mas qual editora? Não, um livro bíblico, canônico, estava lá entre os 66 livros da Bíblia. Aí ele vai dizer: você não leu o meu livro? Quem sabe muitos de nós vai dizer: não, que livro você escreveu? Filemão. Você sabia que está na Bíblia esse livro? Agora imagina que ele fala assim: deixa eu te apresentar um amigo meu, que também escreveu um livro. Que livro você escreveu? Obadias. Aí Filemão e Obadias falam assim para você: e aí, você gostou do meu livro? O que é que nós iremos responder para ele? Então, para que isso não aconteça, hoje o Senhor nos presenteou com o livro de Filemão. Pelo menos nós vamos entender um pouco sobre essa história. O livro de Filemão é um livro pequeno, ele só tem um capítulo com 25 versículos. Olha só, irmãos, cutuca o irmão que está do teu lado, diga assim: só tem um capítulo, 25 versículos, não é possível que você nunca leu. Vamos abrir a nossa Bíblia? Lá no Antigo Testamento, livro de Filemão. Tá vendo? Você não leu, você não sabe nem onde ele está na Bíblia. Não vale olhar no Google não, e nem no aplicativo celular não. Quero ver na Bíblia na mão. Abre Filemão para ver se você consegue achar Filemão. Eu louvo a Deus pela sua vida, estar aqui hoje, na presença do Senhor. E eu fico feliz em ver como que o Senhor tem nos abençoado com a forma de crescimento, a forma de instrução, a forma de formação da imagem de Cristo em nós através desta casa. Ontem nós tivemos aqui a nossa classe de Homem ao Máximo, um grupo de irmãos ali aprendendo, mergulhando, se aprofundando nas Escrituras Sagradas. Hoje nós temos ali a classe das mulheres únicas, da mulher única. Temos aqui a nossa classe de discipulado, temos as classes de adolescentes jovens acontecendo. E na sexta-feira nós temos a reunião dos casados para sempre, onde temos ali um grupo de pessoas também investida no crescimento espiritual. E no sábado pela manhã nós temos a turma Paz para toda a Vida. E como o Senhor tem sido bom para conosco. Porque o Senhor deseja que nós venhamos nos aprofundar nele. Existem níveis de profundidade e níveis de conhecimento de Deus. Você sabia disso? A Bíblia diz em Ezequiel 47 que Deus chama o profeta e pede que ele ande no meio das águas e que ele viesse fazer uma medida de 1000 côvados. E ele mediu 1000 côvados, e quando ele chega no fim dessa medida, as águas elas estão batendo os seus tornozelos. E ele segue medindo esse mar, e quando ele vai se aprofundando nessa medida, ele vê que as águas vão tomando profundidade, vai crescendo o nível das águas, e agora as águas batem no joelho. E conforme ele mede mais 1000 côvados, então as águas batem nos lombos dele.
E a Bíblia vai dizer que nesse lugar de progressão, de conhecimento, de aproximação, contemplação de Deus, o Senhor leva o profeta a um nível de profundidade aonde ele já não conseguia tocar no chão, aonde ali agora o seu corpo estava completamente levado pelas águas, e se ele fosse tentar tocar o chão, ele ficava completamente submerso naquelas águas. E o Senhor traz essa revelação para nos revelar o nível de profundidade que nós podemos alcançar no Senhor. E esse nível de profundidade que nós alcançamos no Senhor, ele vai ser determinado para nós à medida que nós aprofundamos um côvado de distância e proximidade dele. Esse crescimento não acontece por acaso. Esse crescimento não acontece porque você entregou sua vida para Jesus e faz parte de uma comunidade. Esse crescimento, ele precisa ser intencional. Ele precisa ser contínuo e ele precisa ser progressivo. Então você pode olhar para a sua vida hoje, você está mais profundo do que você estava no ano passado, ou você continua no mesmo nível de profundidade de águas em sua vida. Então a ideia da igreja é ter esses ambientes de treinamento, de ensino, para que nós possamos nos aprofundar no Senhor. Você quer ver uma coisa legal? Posso fazer uma dinâmica com vocês aqui agora? Levanta a sua mão assim. Faça assim com a sua mão. Agora selecione 3 dedos. 3 dedos. Agora toque no seu queixo. Toque no seu queixo. Muito bem. E de início algumas pessoas estavam tocando aqui na sua bochecha, embaixo do olho. Por que isso aconteceu? Porque nós aprendemos mais quando observamos do que quando ouvimos direções. Muitas vezes nós estamos observando mais do que ouvindo. Estamos copiando o comportamento mais do que escutando direções. É importante nós sim copiarmos, entendermos, observarmos o comportamento, porque a Bíblia diz que aqueles que o Senhor levanta, aqueles que o Senhor chama, são exemplo para o rebanho, mas acima de tudo nós precisamos ouvir e escutar exatamente o que é que está sendo dito para nós. Então, que bom que você está aqui hoje, que você está crescendo, que você está aprendendo e que você está sendo intencional na presença do Senhor. Essa semana eu estava fazendo uma devocional e o Senhor me levou lá no livro de Oséias, no capítulo 6, que diz que o Senhor virá como chuva seródia sobre o teu povo. Eu não sei você, mas quando eu estou de férias, eu não quero dias de chuva. A gente sempre tira férias no mês de agosto e por muitas vezes, intencionalmente, nós íamos para a Flórida, porque se é um dia de calor quente, que não vai chover, é na Flórida em agosto. Ali você vai ter dias tranquilos de 100 graus Fahrenheit, 90 graus Fahrenheit. Então, por muitos anos, nós tínhamos esse hábito, esse costume de sair, e é interessante porque a gente passa uma temporada longa de inverno aqui em Massachusetts, né? A gente passa uma temporada longa de chuvas, de tempos nublados, e quando a gente chega na Flórida, o que a gente quer é curtir. A minha esposa, ela ama praia. Eu não sei se ela tem no DNA dela alguma porção de sereia dentro dela, mas a gente vai passar 7 dias na Flórida, ela vai na praia 14 vezes. Ela vai no amanhecer do dia e no final da tarde. E ela ama a água, ama a praia, a água relaxa, é terapêutico para ela, relaxa, ela fica mais em paz, mais tranquila. E é um lugar de prazer, é um lugar de alegria, é um lugar de satisfação para ela. Isso é muito bom. Então, toda vez que a gente vai viajar, a gente faz uma oração. E a oração nossa é essa: Deus, que não chova nas nossas férias. Que não caia chuva nas nossas férias. Porque muitas vezes a chuva, ela atrapalha os nossos planos. Não é verdade, irmãos? Teve um irmão que estava viajando uma certa vez, e eu estava pregando aqui. Eu não sei o que aconteceu, no qual contexto eu estava ministrando. E aí eu falei alguma coisa como assim: cuidado para você não tirar férias e faltar o culto para ir para a praia e chover na sua praia. Não sei o que aconteceu, nem porque eu falei. E o irmão estava assistindo a live lá na Flórida e estava chovendo e não pôde ir para a praia naquele dia. Aí ele mandou mensagem para mim: pastor, sabe esse irmão da chuva na praia? Sou eu, estou aqui agora, nesse exato lugar.
Mas a Bíblia diz que o Senhor nos visitaria como chuva. E o que significa isso? A chuva tem o seu propósito específico. Nós não podemos viver sem chuva. Lá no livro de 1 Reis, você vai ver o profeta Elias confrontando o rei Acabe e a determinação da sentença divina sobre um rei desleal, um rei infiel, era que Deus reteve a chuva. E durante 3 anos e meio, a nação entrou em colapso. Por quê? Porque Deus reteve a chuva. E quando a chuva é retida, não há fruto, não há prosperidade, não há avanço. Eu estava lendo esse texto e o Senhor falou ao meu coração, porque a chuva ela tem propósitos. O primeiro propósito da chuva é amolecer a terra. Quando passamos uma fase de verão ou de inverno, onde a terra fica congelada ou muito seca, a chuva vem para amolecer a terra. E o propósito de amolecer a terra é que haverá novas sementes sendo plantadas para que haja futuros frutos. A chuva ela também vem para poder trazer água fresca para as raízes, que quem sabe com o tempo está sem alcance de águas, e a chuva ela vem para restaurar as raízes da planta. Eu tenho uma planta no escritório aqui da igreja, que eu comprei e ela fica lá dentro, e eu sempre me esqueço de colocar água, e ela já está ficando amarelinha, coitada, está quase morrendo lá dentro. Por isso que eu gosto das artificiais, que é menos manutenção. Tanta coisa para a gente cuidar, ainda tem que ficar cuidando da planta. Mas ela é bonita e eu comprei e coloquei lá e eu esqueço de colocar água e eu passei lá hoje, estava vendo e ela está, algumas folhas já amarelando e eu estou entendendo que ela precisa de água. Ela precisa de água porque as raízes estão secas e ela está morrendo. Nós precisamos de água. Jesus ele disse que Ele é a água da vida. Aqueles que bebem desta água jamais terá sede. Quando nós nos aproximamos de Cristo, nós temos acesso a essa chuva, a essa água, a esta fonte, este rio que nos transborda, que nos transforma, que nos faz ser profundos, mas acima de tudo, uma das coisas que o Senhor ministrou no meu coração essa semana é que a chuva, ela limpa os restícios da estação passada. Minha esposa e eu temos o costume, às vezes, de ir andando para a academia. A academia fica próxima da nossa casa, uma caminhada de 10, 15 minutos. E alguns dias que estavam bons, ainda tinha neve no estacionamento de alguns estabelecimentos. E você sabe como é que aqui no inverno a neve é acumulada em um canto do estacionamento, e ali vem areia, ali vem sal, ali vai lixo, ali vai um monte de sujeira. E toda vez que a gente passava e via aquela montanha, aquela neve suja, aquela coisa horrível lá, minha esposa falava assim: tomara que caia uma chuva para lavar toda essa sujeira. E ela falava aquilo, eu nunca dei atenção a isso, até que quando eu estava lendo esse texto de Oséias, eu lembrei da voz da minha esposa: é necessário que venha uma chuva para limpar aquilo que ficou em nós da estação passada. Eu declaro sobre esta igreja uma chuva seródia que vem do céu. Eu declaro sobre o teu coração águas frescas. Eu declaro sobre o teu coração um amolecimento de uma chuva que o Senhor vai descer, para que o Espírito de Deus prepare você de tal maneira que a palavra de Deus vai encontrar em teu coração um lugar de fertilidade e de fruto em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre você uma chuva tão forte, mas tão forte, que vai limpar toda a sujeira do inverno que ficou para trás. Diga amém se você crê nisso. Vamos então para a carta de Filemon. Carta de Filemon, e eu vou trazer aqui uma introdução. Eu vou falar um pouco do contexto, do histórico dessa carta, porque quem sabe muitos ou poucos de nós aqui nunca lemos a carta de Filemon. Eu não quero perguntar para não constranger você. Eu sei que no céu, a partir de hoje, você não vai ficar mais constrangido de nunca ter lido o livro de Filemon, mas eu não quero constranger ninguém aqui nessa noite. E a carta de Filemon é uma das cartas mais profundas de Paulo, e ela demonstra de forma prática o evangelho sendo exposto. Ela é uma carta diferenciada, ainda que curta, ela revela algo muito importante. O evangelho não é apenas uma mensagem teológica, ele é uma transformação real de relacionamento, identidade e atitudes. Um dos propósitos cuja qual Paulo escreveu esta carta
é para demonstrar de forma prática o evangelho que tinha sido recebido teoricamente. Nós todos, toda semana, recebemos aqui uma porção do evangelho, uma aplicação do evangelho, uma palavra do reino, um estilo de vida, uma vida prática cotidiana. Mas este evangelho, ele só se torna real em nossa vida quando nós colocamos em prática aquilo que estamos ouvindo e aquilo que estamos aprendendo. E conhecer, saber, é muito fácil, não é verdade? O difícil é colocar em prática, porque o evangelho de Cristo, muitas vezes, vai nos levar a praticar coisas que é muito difícil de fazer. 3 coisas muito difíceis de se falar: me perdoe, eu estou errado e casa suja, chão sujo. Vamos repetir comigo? Me perdoe, eu estou errado, casa suja, chão sujo. É difícil, não é verdade? Irmãos, vencer o eu, vencer o orgulho, reconhecer que está errado, reconhecer que precisamos de pedir desculpa, são coisas muito difíceis de se fazer. Mas são necessárias porque fazem parte do evangelho. Todos nós queremos ser perdoados, não é verdade? Mas muitos de nós retemos o perdão. Todos nós queremos a graça e a misericórdia, não é verdade? Mas muitos de nós não expressamos misericórdia a quem precisa ao nosso lado. Então é fácil saber, é fácil ouvir, é fácil conhecer. O difícil muitas vezes vai ser praticar, viver aquilo que o Senhor nos ensina. O verso-chave que revela Cristo nessa carta é Filemão 1:18, que diz assim: se ele te fez algo, se ele te fez algum prejuízo ou te deve algo, põe isso na minha conta. Meu Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está escrevendo em uma carta, enviando a uma pessoa chamada Filemão, e ele escreve para ele: se ele te fez algum prejuízo ou te deve algo, põe isso na minha conta. Quão bom é você ouvir isso. Quantos de vocês já foram no restaurante com alguém, estava sentado na mesa e de repente a pessoa fala assim: pode deixar que está na minha conta, aleluias. Aí você fala assim: por que eu não pedi aquele prato especial, né? É tão bom quando algo acontece. Eu compartilhei aqui no domingo, essa semana passada, na quarta-feira, eu precisava de estar com o inspetor da cidade de Auburn, lá no prédio da nossa igreja, e com o departamento de bombeiro, e com uma outra pessoa lá, arquiteto, e eu não podia estar porque eu estava em um outro lugar e fisicamente era impossível para mim estar lá. Então eu falei assim: eu preciso de ajuda, eu preciso de pedir ajuda para alguém. Então eu pensei: quem pode me ajudar neste momento? Eu preciso de uma pessoa que primeiramente tenha disponibilidade, eu preciso de um empresário que tem liberdade para poder sair de onde ele está e ir lá nesse momento, porque eu liguei às 7 da manhã para alguém estar lá às 9 da manhã. E não somente isso, eu precisava de alguém que falasse inglês e que tivesse um pouco de habilidade para poder fazer alguns reparos que foram colocados pelo inspetor naquele dia. Então eu comecei a pensar, olhei, pensei na nossa comunidade, e eu liguei para 2 pessoas, e as 2 pessoas me responderam a mesma coisa: pastor, não se preocupe. Era como se ele dissesse para mim: está na minha conta, pode deixar que eu vou resolver, que eu vou pagar. Irmãos, aquelas palavras me trouxe tanta paz, me trouxe tanto alívio, que eu fiquei maravilhado. E eu continuei o meu dia no compromisso que eu estava tendo, e eu fiquei em paz. Eu me lembro que foi dando 9 horas, me veio aquele sentimento: vou ligar para o irmão, será que ele conseguiu chegar lá? Aquela dúvida, aquele medo, aquela preocupação, e naquele momento eu falei: peraí, eu confiei e o irmão deu a sua palavra, eu preciso nesse momento descansar. E o Senhor ministrou ao meu coração. Porque muitas vezes, irmãos, em nossa caminhada, nós apresentamos as nossas preocupações a Deus, nós apresentamos os nossos dilemas a Deus, e nós entregamos na mão de Deus, mas parece que quanto mais o tempo passa, o silêncio de Deus nos deixa preocupados novamente.
Parece que quanto mais o tempo passa e a situação não resolve, não muda, nós temos a tendência de pegar de volta com a nossa mão e tentar solucionar o problema e resolver a situação de uma vez por todas. Mas nós estamos em treinamento, precisamos aprender a confiar no Senhor. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: se você entregou na mão de Deus, não se preocupe mais. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, que nós não devemos andar ansiosos, preocupados por coisa alguma. Não é um conselho, é uma ordem. A palavra é direta, não andeis preocupado. Essa semana, com as minhas preocupações, eu falei: Senhor, me perdoa, porque eu peco nessa área. Eu peco na preocupação. Eu peco na ansiedade, na angústia. Eu peco muitas vezes pensando: e se isso acontecer? E se isso não acontecer? Em vez de descansar nos braços de um Deus que sabe muito bem cuidar da minha vida, da minha casa, da minha família, dos meus bens, dos meus negócios, de tudo que é pertinente a mim. É fácil falar, é fácil ouvir, mas eu creio que é difícil colocar em prática. E é um exercício contínuo, diário, semanal, não é verdade? Nós precisamos viver esse princípio. Antes de entrarmos no texto de Filemon em si, eu queria trazer para você uma parábola que está em Mateus, capítulo de número 18. Se você tem a sua Bíblia, abre comigo, Mateus 18. Se você tiver alguma pergunta durante o estudo, você pode levantar a mão. Nós vamos levar um microfone aí para que as pessoas que estejam online possam também ouvir a pergunta e às vezes até um comentário que você deseja fazer. Eu quero pedir para alguém ler para mim, por favor. Mateus capítulo 18. Versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não diga a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Muito bem. No contexto dessa parábola que Jesus vai começar a contar agora, Jesus está falando sobre a importância de perdoar o seu próximo. E Pedro, sendo Pedro, impetuoso, cheio de perguntas, ele pergunta para Jesus: até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo? Eu não sei se você já passou por isso, de você questionar a si mesmo e até mesmo Deus: até quantas vezes eu vou ter que perdoar essa mesma situação? E parece que Pedro, na sua abordagem, ele quer ser um pouco espiritual e ele apresenta para Cristo 70 vezes 7. Quantas vezes? Até 7 vezes, Pedro coloca, até 7 vezes, como se ele estivesse exagerando o tanto de perdão que ele poderia dar a alguém, e Jesus coloca para ele uma analogia de um número que não precisa se contar. 70 vezes 7, 490 vezes no dia. No dia. Você precisa perdoar o seu irmão. E aí, Jesus conta uma parábola. E a parábola começa dizendo que um senhor, um homem, tinha uma dívida muito grande. Ele devia 10.000 talentos. E ele devia esses talentos a um senhor. E ele vai até esse senhor. E esse senhor fala para ele que ele agora tinha que vender a sua esposa, vender os seus filhos, vender tudo que tinha e ia ficar na prisão até pagar a sua dívida. Vamos entender um pouco essa dívida? Um denário, um talento, ele equivale a 6.000 denários. Vamos fazer uma conta? Quem é bom de matemática? Me ajuda aqui. Hã?
Calma aí, vou chegar lá, varão. Os universitários já estão lá na frente, né? Um talento, ele é equivalente a 6.000 denários. E um denário era um dia de trabalho. Este homem devia 10.000 talentos. Quantos dias de trabalho esse homem devia àquele senhor? Este homem, ele tinha uma dívida de 60 milhões de dias. Quantos anos são 60 milhões de dias? 5.000. Não. 5 milhões. Calma, gente. Pode usar a calculadora. Não, 60 milhões dividido por 12, que é 12 meses. Não, dias. Não é competição não, gente. Vamos lá. 164.383. Este homem devia aproximadamente 164 mil anos de trabalho. Que dívida foi essa? Às vezes você olha para o seu cartão de crédito, às vezes você olha para as suas contas, às vezes você olha para aquele mês impulsivo que você estava se sentindo tal e foi lá e passou a tarjeta, passou o plástico, e aí você fala, Deus me ajuda agora. Este homem, ele tinha uma dívida de 164 mil anos. Ele podia vender a esposa, vender os filhos, vender os netos, passar toda a vida na cadeia e ele não iria pagar a sua dívida. Jesus está contando uma parábola para trazer uma aplicação espiritual para os discípulos que perguntaram, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo? E agora Jesus conta essa parábola e ele usa de forma intencional o maior número de trabalho e o maior número de pagamento que uma pessoa pode ter num dia para expressar algo muito claro que todos nós entendemos aqui. O que é que é? É impossível pagar essa dívida. É impagável. Não tem como pagar essa dívida. E a Bíblia vai dizer nessa parábola que este servo, ele chega diante do Senhor e ele se implora, ele se roga, ele se prostra no chão e ele implora, fala, Senhor, perdoe a minha dívida. E aquele Senhor, pela sua misericórdia, graça e bondade, vira para aquele servo e fala assim, tua dívida está perdoada. Meu Deus, você imagina, irmão? Imagina o Capital One, o Bank of America, o American Express. Peguei algum cartão aí? Liga para você e fala assim, ei, você, irmão, irmã, sabe aquela dívida que você tem lá? Está perdoada. Aleluia. Vai, não peques mais. Está perdoado. Só irmão recebeu, aleluias. Aí a Bíblia diz que agora este homem que devia esses 164 mil anos de trabalho, ele sai e ele encontra, sabe quem? Sabe quem ele encontra? Uma pessoa que devia a ele um dinheiro. E ele devia, quanto que este homem devia para ele? Ele devia 100 denários. Quanto que é um dia de trabalho? Um denário, um dia de trabalho. Então ele devia o quê? 100 dias de trabalho, que é equivalente a aproximadamente 3 meses. Este homem foi perdoado de 164 mil anos de trabalho. E agora ele sai e tem uma pessoa que deve a ele um dinheiro, e ele fala assim, você me deve, me paga o que você me deve. E este homem, ele faz a mesma coisa que ele fez com o Senhor. Ele se implora e pede misericórdia, e pede perdão. E sabe o que ele faz? Fala assim, eu não vou te perdoar, vou te levar para a cadeia, você vai ficar lá até você me pagar os 3 meses que você me deve. Jesus está contando uma parábola. Porque a pergunta de Pedro é, até quando eu vou perdoar a pessoa que faz o mal contra mim? Quantos de nós já falamos assim, tem um limite, né, pastor? Chega, tem hora que não basta mais. Eu vou perdoando até chegar no calo. Tem hora que tem um limite, eu não sou bobo, sou crente, mas não sou bobo.
Não é assim que a gente argumenta com Deus às vezes? Aí ele fala assim, você vai ficar na prisão, e a Bíblia diz que o Senhor dele, que havia perdoado aquela imensa dívida, fica sabendo e agora manda prendê-lo novamente. E aí Jesus termina a parábola dizendo assim, se nós não perdoarmos o nosso próximo, como nós somos perdoados, nós não iremos alcançar o perdão de Deus. A grande verdade é que nós temos uma imensa dívida. Não há diferença entre o que devia 100 denários e o que devia 10.000 talentos. Todos tinham uma dívida e todos não tinham como pagar. O problema é que um alcançou misericórdia e não estendeu misericórdia. E por que eu estou dando essa parábola antes de entrarmos no livro de Filemão? Porque nós precisamos entender que todos nós temos uma dívida impagável. Tínhamos. Porque Cristo, na cruz do Calvário, pagou a dívida do nosso pecado. Quem estabeleceu a dívida do pecado foi o próprio Deus. E você sabe qual era a moeda de pagamento de quem peca? O que é que diz ali em Romanos? Capítulo 6, o salário do pecado é o quê? Então nós deveríamos morrer por causa da nossa dívida, do nosso pecado. Mas louvado seja o nosso Deus, que olhando para nós, viu que era impossível pagar a dívida. Sabe o que Ele fez? Entregou o seu Filho Jesus Cristo, para que nós pudéssemos, através dele, ter o perdão dessa imensa dívida, que nós não poderíamos pagar, e agora nós precisamos viver esse evangelho, que é o quê? Perdoe o teu próximo, como você foi perdoado. Ah, mas aí é difícil, pastor. Mas perdoe. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe seus filhos, perdoe seus irmãos, seus tios, perdoe a esposa, perdoe o marido, né? Perdoe o meu irmão aqui da igreja, perdoe aquele que falou mal de mim, perdoe aquele que eu ajudei, virou as costas para mim, cuspiu no prato que comeu, perdoe aquele que fala mal de mim, e eu trouxe lá da onde ele estava, lá da roça, lá de cima do matagal, lá no jumento. Trouxe, ajudei, sentou na minha mesa, comeu do meu pão, dei trabalho, fiz tudo, virou as costas, um ingrato, um infeliz. Agora anda falando mal de mim, perdoe. Quantas vezes, pastor? Infinitas vezes. E aqui está a aplicação dessa parábola. Se nós não entendermos o quanto nós fomos perdoados, nós iremos sempre tentar aplicar a justiça humana para poder sentenciar alguém de alguma coisa que foi feita contra nós. O desafio nosso é deixar essa justiça humana de lado e aplicar a misericórdia, o amor e o perdão a todos que nos ferem, que nos ofendem, que se levantam contra nós. A Bíblia diz em Mateus que bem-aventurado sois vós quando mentirem a seu respeito. Oh, glória! Posso ouvir um amém? Bem-aventurados sois vós quando levantarem calúnias a teu respeito. Glória a Deus, dá glória a Deus aí, irmão. Promessa de Deus para você. Bem-aventurados sois vós quando fizerem todo mal contra vós por meu nome. Aleluias! É promessa isso. Porque se assim fizeram com os profetas, fizeram com o próprio Cristo, assim nós iremos também viver. Foi assim, irmã? Até então a gente entende sobre o perdão. Mas tem um ponto para tudo, né? Porque, assim, a minha pergunta é, por quê? Porque como cristão a gente é ensinado a ter que perdoar para a gente também se libertar. Mas vamos supor, não sei se eu posso citar um lar disfuncional, na qual o esposo agride a esposa.
Então, até onde vai o perdão? Porque se essa esposa também não sair debaixo dessa agressão, ela nunca vai ser liberta e ela jamais vai conseguir se libertar, porque dia após dia ela vive debaixo disso. Só que em muitos lugares é ensinado que a pessoa tem que perdoar, e para perdoar tem que estar. Então, até que ponto vai? Entende? Porque, às vezes, por isso, a gente carrega sobre os ombros da gente um peso de uma opressão que é colocado sobre nós por causa de palavras que é tipo, não, como cristão nós temos que dar o tempo todo, como cristão nós temos que perdoar o tempo todo. E aí a gente vive amargurado, deprimido, depressivo e todos os outros tipos mais que existem sobre o ser humano. É isso mesmo ou estou errado? Muito boa pergunta, muito boa colocação. Sempre que a gente entra no assunto do perdão, eu lembro do professor Samuel, está aqui. Ele deu uma aula sobre isso uma certa vez. Foi uma aula muito produtiva, muito abençoada. Aí nós temos que diferenciar o que é o perdão e o que é um relacionamento abusivo. O perdão é o meu coração não carregar ofensa, ódio, ou não desejar o mal ao próximo. Agora, o meu bem-estar, a minha saúde emocional, a minha proteção física não está ligada ao perdão. Uma coisa é diferente da outra. O perdão é como eu guardo dentro de mim experiências desse relacionamento. Porque pode ser até que não seja esse nível de ofensa, mas às vezes uma pessoa que passou do seu lado na igreja e não falou com você. E se naquele momento guarda no coração uma ofensa, uma dor, e você agora não fala mais com essa pessoa, ou está indiferente com ela porque ela te destratou de um jeito, não te cumprimentou, esse perdão precisa ser liberado da mesma forma. Então, não é sobre estar em relacionamentos abusivos, não é sobre viver debaixo dessa opressão, que eu creio que de um contexto em que viemos outrora, sim, era ensinado isso, que nós tínhamos que ficar ali, pagar o preço, ceder e morrer por causa daquilo. Não é isso que a Bíblia ensina, mas o que nós precisamos entender é que o perdão é o estado do meu coração. É como o meu coração está. Eu estou em paz com esta pessoa que o mal me fez. Eu desejo mal para ela. E uma avaliação excelente para saber se nós já perdoamos alguém é se eu oro por esta pessoa. Pega isso aqui, anote se você puder. Se eu oro por essa pessoa na mesma veemência e desejando para ela aquilo que eu desejo para mim. Aí você vai ver se você deu perdão ou não. Porque às vezes nós falamos assim, eu perdoo, Senhor, está lá, está perdoado, amém, que Deus abençoe, eu libero essa pessoa, falo, chamo pelo nome, libero o perdão. Mas eu oro por ela como eu oro por mim. Amai o teu próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é desejar o próximo aquilo que eu desejo para mim. Aí fica mais difícil, né, irmãos? Porque muitos de nós conseguimos chegar até aqui. Eu perdoo, eu libero, Senhor. Está liberado, eu perdoo. Mas agora eu quero orar para que essa pessoa seja feliz novamente. E quando essa pessoa começa a ser feliz e começa a ter sucesso, aí você deseja o que para ela? O mal? Desejo que ela dê com os burros na água? Desejo que ela tenha uma experiência para se arrepender e saber que eu sou mulher, homem de Deus? Ou será que eu estou dando glória a Deus? Será que eu estou dizendo, vai nessa tua força? Que Deus te abençoe. Uma evidência de que o perdão foi genuinamente entregue é quando eu oro por esta pessoa e desejo a ela aquilo que eu oro desejando para a minha vida. O perdão, além de ser uma obediência, uma ordenança de Deus, eu acho que também tem que ser uma prática, né? E também é um fruto também, né? Que é você ter o domínio próprio, né? E assim,
pessoas que são sanguíneas têm uma certa dificuldade de perdoar e de se perdoar também. E eu fico muito... Até outro dia eu estava conversando isso com o Marcelo, porque o Marcelo é uma pessoa assim que ele não tem... Dificilmente alguém pode fazer um mal para ele que já está perdoado antes de fazer mal. Descendente de Jó. Marcelo é um descendente de Jó. Isso eu já aprendi. É de Jesus, não é de Jó, não. É de Jesus mesmo. Okay. Eu já falava para ele, cara, se você já é assim, o dia que tu aceitar Jesus, meu Deus. Então, assim, e eu acho isso muito interessante. Mas quem conhece o Marcelo, assim, muito no íntimo, eu posso dizer que eu sou uma dessas pessoas. E muitas das vezes ele não fala nada, mas aparece um machucadinho ali, aparece uma... E assim, ele não fala nada com ninguém. E ele já está dando glória a Deus pela vida da pessoa. E aí eu volto para mim para tirar a vida dele de cena. E aí eu sei que eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade, assim, não é que eu tenha dificuldade de perdoar, mas eu fico orando para que aquele perdão seja realmente genuíno. Mas aí a gente vai para a área da medicina e esse domínio próprio, muitas das vezes, causa um câncer. E aí eu fico assim, eu já pedi a Deus para Ele deixar isso claro para mim, porque para mim não fica muito claro, sabe? Como assim o domínio próprio? Porque a verdadeira engolir a mágoa, guardar... Não é nem engolir, que a gente não deve guardar a mágoa, mas até diluir essa mágoa dentro da gente. Sim, mas aí Uma isso aí... mágoa mal resolvida pode se transformar num câncer, Exatamente. né? Deixa eu abrir um parêntese aí. Isso aí não é um domínio próprio. Isso aí é eu tentar engolir uma situação sem antes processar e resolvê-la. O domínio próprio é guardar as minhas reações para que eu não dê a mesma moeda. Então, a partir do momento que eu senti uma mágoa, se eu for engolir essa mágoa e falar tá tudo bem, então isso aí não é um domínio próprio. O domínio próprio ele vai levar você a não reagir a essa mágoa. Isso é domínio próprio. Então, eu preciso tratar essa mágoa, eu preciso levar ela a aconselhamento pastoral, aconselhamentos terapêuticos, eu preciso identificar, tratar isso, para depois, nós não temos que engolir nada. Nós temos que liberar tudo. Se nós estamos engolindo alguma coisa, nós já estamos errando. Porque nós temos que colocar para fora. O que a Bíblia nos ensina? Confessai os pecados uns aos outros. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. O Senhor não nos ensina a guardar nada, porque se nós guardamos as coisas sem tratar, uma hora ou outra nós vamos explodir. Né? Vou fechar o parênteses aqui para continuar. Mas a questão não é isso, que tipo assim, guardar no sentido de ter aquela emoção e não ter alguma atitude negativa e começar a ver por um outro prisma. Ok. Entende? Isso é que eu chamo de domínio próprio. Ok. Fica com aquela dor, tipo assim, não mantém, não prolonga, não posterga qualquer tipo de situação, mas é uma coisa que, tipo, é como o Paulo falava, a pedra no sapato, entende? Porque aquela pedra no sapato algum dia causou algum dano para Paulo, causou um calo, causou uma ferida, um espinho na carne. Okay. Então, assim, é sobre isso que eu fico em dúvida entre eu e conversando com Deus sobre isso, porque muitas das vezes não é que é algo que vai explodir, vai transformar uma doença no momento. Mas chega algum momento que uma ferida muito grande assim pode se transformar uma doença. Claro. Eu falo isso aos olhos da ciência, porque eu gostaria de entender isso, porque assim, eu entendo que quando a gente abre e libera o perdão, acaba realmente. Mas até chegar a esse ponto, pastor, qual o dano que já causou o organismo, entendeu? Sim. Essa é a minha dúvida. Então, nessa questão aí, eu diria que a melhor coisa a se fazer é correr ao Senhor o mais rápido possível. Porque esse perdão e a liberação dessa mágoa não é algo que humanamente nós temos condições de fazer. Então, quanto mais rápido e mais intencionais formos na busca do fruto do Espírito Santo, que é o amor, a paz, a longanimidade, a paciência, mais nós vamos ter essa liberação desse lugar. Uma pessoa vitimista, por exemplo, irmã Fernanda, ela tem o costume de segurar a dor. O problema de demorar a entregar não é que a gente não está tendo domínio próprio, é que a gente escolheu segurar em vez de escolher largar. Porque o que acontece depois de um tempo? Chega uma hora que você fala assim,
eu vou abrir mão disso. Aí você entrega. Mas até esse dia chegar, nós escolhemos segurar a dor e a ofensa. Somos nós que estamos segurando. Nós não queremos abrir mão daquilo, nós estamos processando, nós estamos ali. Mas, na verdade, gente, quando... E aí volta o texto. Quando eu entendo a graça que me foi dada, o amor que me foi liberado, quando eu entendo o perdão daquilo que eu recebi, então eu consigo, de forma mais rápida, alcançar esse resultado. E é um processo. Claro que os temperamentos, sim, eles têm uma participação em como nós reagimos à vida, mas o temperamento, ele é governado pelo Espírito Santo também. E ele é transformado pelo Espírito Santo. Nós não somos aquelas pessoas que eu nasci assim, vou morrer assim. Isso é coisa do diabo, coisa lá do mundo lá fora. Nós nascemos como Deus nos fez nascer, e a vida pode nos ter transformado, mas em Cristo Jesus nós voltamos à nossa essência. Porque até os temperamentos Deus nos deu para ser usado para o bem e não para o mal. Então, isso aí tudo foi Deus quem fez. Muito boa pergunta, muito boa aplicação, obrigado. Vamos entrar então aqui em Filemão. Filemão, ele tem algumas peculiaridades. Eu queria trazer para você algumas coisas que são diferenciais dessa carta, ok? A carta de Filemão possui características únicas dentro do Novo Testamento. Você sabia, irmãos, que esta carta é a única carta totalmente pessoal do apóstolo Paulo. Paulo escreveu algumas cartas pastorais, e essa carta aqui que Paulo escreve, ela não é dirigida a uma igreja, nem a um grupo de indivíduos, nem a uma comunidade que estava reunida em um lugar, mas essa carta aqui, ela é diretamente escrita para uma pessoa, ela é pessoal. Ela é uma carta curta, com apenas 25 versículos, mas tem uma aplicação profunda e que nós vamos entrar um pouco nela aqui. O tema central de Filemão é a reconciliação e a transformação de relacionamentos à luz de Cristo. Diferente de outras cartas, Paulo não ordena, ele apela com base no amor. Em outras cartas, Paulo, como apóstolo, ele impunha sua autoridade apostólica. Eu, apóstolo, digo a vocês, não posso ter com vocês como pessoas maduras, porque vocês ainda estão assim. Digo a vocês, amem o próximo, o amor tudo crê. Nessa carta aqui, Paulo ele não usa da sua autoridade apostólica para exigir de Filemão que atendesse o seu pedido, mas ele apela ao amor do reconciliamento, do perdão que ele precisava entregar para aquele homem. Então nós vamos ter uma apresentação de Cristo dentro desse texto e qual é o propósito do DNA dessa carta. O que é que nós vamos extrair dela hoje para a nossa vida. Você está comigo? Diga amém. Está ficando claro, gente? Amém? Então, Filemão, ele recebe esta carta que Paulo escreve, uma carta pessoal para ele. E a aplicação pessoal dessa carta é que nem tudo no reino é resolvido com autoridade. Muitas coisas são resolvidas com amor, maturidade e consciência espiritual. Perceba que a maioria dos problemas que nós temos na vida, eles são relacionais. Eu posso te contar um negócio aqui que talvez vai te deixar desconfortável? Qual é o denominador comum de todos os seus relacionamentos? Você. Você está em todos. Se eu estou em todos os relacionamentos que eu tenho, então eu posso avaliar qual é a saúde dos meus relacionamentos. São bons ou são ruins? Se eles são ruins, tem um significado. Eu estou neles. Seus relacionamentos são de divisão, de fofoca, de briga, de contenda. Seus relacionamentos são de maus tratos, ou seu relacionamento, todos eles fluem de uma base chamada fruto do Espírito Santo, onde a paz está ali e Deus está abençoando tudo que você faz. Porque se eu sou o denominador comum dos meus relacionamentos, então, quando eu analiso meus relacionamentos, eu posso ter uma identidade minha dentro deles. Meus relacionamentos são assim porque eu sou assim. Já tentou se relacionar com uma pessoa que não é muito bem equilibrada?
A Dani deu uma cutucada assim. Não deixa tão óbvio assim, não, Dani, dá uma disfarçada. Perceba que aonde essa pessoa está, essa atmosfera se torna a mesma. Eu estava uma vez com uma pessoa e estava no hospital, esperando na fila, e quando eu cheguei para ajudar essa pessoa, ela começou a falar: esse hospital demora muito, eu estou aqui tendo tantas horas, não sei o que. Começou a murmurar. Aí de repente a mulher que estava na fila entrou na conversa e começou a falar mal da situação também. Porque a farmácia também é 4 horas para entregar o remédio. Começou a reclamar. Daqui a pouco, irmãos, eu quase comecei a entrar na situação. Quase eu comecei a falar mal, mas o negócio não presta mesmo, não. De repente, eu falei assim: que isso, gente? Não, isso aqui é bênção. Nós estamos com saúde, nós estamos na fila, tem médico lá dentro nos esperando, nós vamos resolver isso aqui agora. Eu comecei a mudar a situação. Por quê? Porque essas pessoas se relacionam dessas formas. E se nós não vigiarmos, esses relacionamentos podem nos atrapalhar na vida, irmãos. Temos que ter sabedoria com quem nos relacionamos. Então, o relacionamento ele é uma base do Evangelho. Então, Paulo agora escreve para Filemão, dizendo: olha, eu quero que você receba este escravo, Onésimo, mas não estou te obrigando. Eu quero que você use do amor, resolva com amor e com maturidade e consciência espiritual. Essa carta foi escrita nos anos 60 e 62 depois de Cristo. Filemão era um cristão influente. Lá no capítulo 1, versículo 2, vai dizer que possivelmente ele era o líder da igreja que se reunia em sua casa. Naquela época, as igrejas não tinham os templos como hoje, não tinham os grandes prédios como hoje. Então as igrejas nasciam na casa e ali tinha uma igreja. Hoje nós chamamos de célula. Temos uma célula dentro de uma casa, um grupo que se reúne familiarmente. Naquela época era assim que nasciam as igrejas. Então, possivelmente, Filemão, ele era um líder de uma dessas igrejas que se reunia na sua casa, e ele era uma pessoa de influência e um cristão piedoso. Então, Paulo escreve essa carta para ele, para que ele pudesse resolver essa situação, desse relacionamento que foi rompido através da atitude deste escravo chamado Onésimo. Lá no versículo 10, ele vai dizer assim: durante esse período, Onésimo encontra Paulo, se converte e tem sua vida transformada. O que aconteceu? Onésimo era um escravo de Filemão, naquela época em que uma cultura havia uma permissividade, não vontade de Deus, mas permissividade cultural, de que as pessoas tivessem alguns escravos. Então, possivelmente, Onésimo fugiu o senhorio de Filemão e causou alguns danos nessa fuga dele. Por quê? Porque ele conseguiu recurso suficiente para viajar da onde ele estava até Roma. Dias de viagem, centenas de quilômetros de viagem. Então, possivelmente, ele causou algum dano. Agora, imagina Filemão, que tinha um escravo na sua casa, que era cuidado por ele, e agora causa um mal a ele, e esse escravo foge. E nessa fuga, esse escravo encontra quem? O apóstolo Paulo, em Roma, na cadeia, aprisionado. Paulo compartilha o evangelho do reino, e Onésimo agora faz a sua declaração de fé, entrega a sua vida para Jesus e agora começa a seguir. E aí Paulo, na sua sabedoria e direção do Espírito Santo, fala para Onésimo: você tem que voltar para casa. E você vai ter que se encontrar com Filemão novamente. Só que agora não mais como escravo de um senhor na terra, mas agora como escravo de um senhor no céu. Você não volta mais como escravo com danos e com dívidas. Você volta agora como filho na fé, como irmão e co-herdeiro em Cristo Jesus. Você está em uma nova família. Não é maravilhoso? Domingo nós vimos aqui crianças, adolescentes, homens, mulheres, novas famílias se rendendo ao Senhor Jesus. Eles estão nascendo novamente para fazer parte dessa nossa família. Onésimo, a Bíblia não fala muito sobre ele. Não afirma que ele estava preso com Paulo, mas afirma que ele estava próximo de Paulo. E Paulo o chama de filho na fé e fala que com o próprio coração ele iria enviar Onésimo até Filemão. Isso revela um relacionamento profundo e uma conexão espiritual. O evangelho não apenas muda a posição, mas nos insere em uma nova família. Então agora Onésimo ele tem
uma posição transformada. Eu era escravo de alguém, agora eu estou liberto e sou escravo de Cristo por amor. Eu tinha uma identidade distorcida, agora eu tenho uma identidade de filho. Eu sou irmão e herdeiro com Cristo das heranças celestiais e agora eu faço parte de uma família espiritual. Essa carta ela tem por essência, no versículo 15 e 16, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravos como irmão amado. Essa declaração do versículo 15 e 16 mostra que Deus pode usar até rupturas para produzir uma restauração maior. É um sinal que o pólen está chegando, irmãos. De repente, assim, a gente começa a ter os sintomas. E Paulo agora escreve para que ele voltasse e ele entendesse esse lugar. Então, o Senhor nos revela através dessa epístola que até mesmo rupturas pode trazer restauração ainda maior. Não é uma perda definitiva, mas o Senhor está trazendo uma redenção nesse processo. O pecador foge de Deus e é transformado pelo Evangelho e recebe uma nova identidade. Então, assim como Onésimo, ele fugiu de Filemon, encontra Paulo, recebe o Evangelho, tem a sua dívida perdoada, agora ele volta para Filemon, sem dívida, perdoado e reestruturado. E essa é a imagem cristocêntrica de Filemon. Toda a Bíblia aponta para Cristo. E o que é que nós vemos aqui? Que Filemon é uma imagem de Deus, Onésimo é a imagem nossa, e Paulo é uma imagem de Cristo. Nós, pelos nossos pecados, causamos uma ruptura com Filemon, com Deus, e fomos levados a uma escravidão e uma fuga neste mundo. Quando encontramos o apóstolo Paulo, o Cristo, nós recebemos o perdão da dívida, a restauração do relacionamento, e agora nós somos introduzidos de volta aonde? Na presença do Pai. Jesus disse que ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Cristo, ele é o caminho de volta ao Pai, da restauração de uma ruptura pecaminosa que aconteceu debaixo da opressão e do senhorio dos nossos pecados. Você está conseguindo entender a revelação de Filemon? Quando você chegar no céu, que Filemon falar, você leu o meu livro, você vai dizer, cara, que livro maravilhoso foi aquele. Como que você conseguiu escrever, através de Filemon, de Paulo e de Onésimo, a minha redenção? Glória a Deus. Você não vai ficar envergonhado lá não, hein? Filemon é a figura do pai, Onésimo é a figura, nossa figura, e Paulo é a figura de Cristo. E aqui nós temos o DNA dessa noite de hoje. Nós queremos falar sobre 3 coisas no tempo que nos resta, brevemente, do que nós estamos tentando absorver, ressaltar, extrair dessa epístola tão pequena, mas tão profunda e relevante. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o Evangelho reconcilia relacionamentos quebrados. Perceba que quando as pessoas entregam sua vida para Jesus, muitos de nós passamos por essa experiência de sair ligando para todo mundo pedindo perdão. Quem passou por isso? Poucos, né? Os outros eram piedosos. Quem está planejando isso vai alcançar isso, né? Quantos de nós aceitamos Jesus e aí começamos a caminhar e de repente a gente percebeu que eu tinha uma dívida com uma pessoa aqui, uma dívida com outra ali, uma dívida com aquele lá. E nesse processo nós vamos reconciliando, porque a vontade de Deus é reconciliar um relacionamento que foi rompido pelo pecado. Então, o Evangelho, ele reconcilia relacionamentos quebrados. E você, eu, como igreja de Cristo, o nosso DNA, a nossa estrutura de comunidade deve ser sempre a mesma. Nós estamos aqui para reconciliar o mundo de volta a Cristo. É sua responsabilidade buscar os perdidos que estão lá fora. Amém?
Vou dizer de novo, é a sua responsabilidade trazer os onésimos que estão lá fora, para que venham ter um encontro com Filemon e recebam do Senhor o perdão dos seus pecados. Assim como um dia você foi alcançado por uma igreja ou por alguém que te levou a este caminho, nós hoje temos a responsabilidade de sermos o apóstolo Paulo na vida de Onésimos. E quando as pessoas virem a presença do Senhor, nós precisamos ser um elemento de relacionamento, de restauração, de reconciliação. Infelizmente, muitos têm causado distanciamento e feridas em outros e têm afastado as pessoas ainda mais da graça e de Cristo, em vez de trazê-los para se reconciliar. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,18: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Diga comigo, eu recebi do Senhor um ministério da reconciliação. E vê aquela pessoa que fala assim: pastor, eu não sei qual é o meu ministério. Eu não sei o que Deus tem para mim. O que Deus tem para você é que você seja um reconciliador de pecadores ao Pai que está com os braços abertos para perdoar uma dívida que ninguém pode pagar. Quantas almas você vai este ano trazer à presença do Senhor? Quantas pessoas você vai aproximar de Deus através do ministério que o Senhor te deu de reconciliação? A reconciliação é a essência do Evangelho. O pecado rompe o relacionamento e Deus toma a iniciativa de restaurar. Irmãos, o que é importante ressaltar aqui é que Cristo, Ele é revelado através de nós. Muitas vezes nós queremos espiritualizar muita coisa. E muitas vezes nós temos relacionamentos rompidos ou ofensas alcançadas, porque nós olhamos para o homem como uma pessoa perfeita, que ele não é. Deus, na sua gloriosa forma de agir, de pensar e de estruturar as coisas, Ele usa o homem para refletir a imagem de Cristo. As nossas obras não trazem salvação, mas elas glorificam o Pai que nos salvou. E o mundo lá fora, ele está com a mão no queixo. Lembra da mão do queixo no começo aqui? Ele está nos observando mais do que nos ouvindo. Porque a gente sabe falar o vernáculo, né? Bom dia, paz do Senhor, irmão. Tudo bem? Glória a Deus. Semana abençoada. Tem uma semana de vitória. Que El Shaddai vai na sua frente. Shalom nessa tarde. A gente tem um vernáculo, tá? Tá tudo aqui. Mas quando a gente observa a atitude, será que a gente consegue enxergar Cristo? Esse é o lugar da transformação do Espírito Santo em nosso coração. A reconciliação é a essência do Evangelho. Então, como o Evangelho que nós carregamos, a essência dele, a base dele é reconciliar as pessoas ao Cristo. A nossa missão como igreja New England Church é ganhar as almas e fazer discípulos, reconciliar as pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Na carta, Onésimo fugiu e Paulo intercede e Filemon traz uma restauração. Quem for reconciliado com Deus não pode viver em guerra com pessoas. Diga amém. Amém. Se você já foi reconciliado com Deus, é impossível ou não é coerente, não é comum você viver com guerra com as pessoas. Não bate, a matemática não bate, gente. Eu fui reconciliado, eu recebi a paz, eu recebi o perdão, mas eu não reconcilio, não perdoo e causo guerra onde eu entro. Alguma coisa não está batendo. A matemática está errada. Então nós temos que identificar isso. A segunda coisa é a nossa nova identidade em Cristo é maior do que qualquer posição social. Em Gálatas 3:28 diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Hernandes Dias Lopes tem uma frase que ele diz que na igreja
A igreja do Senhor Jesus Cristo é o único lugar onde o rico senta com o pobre, o intelectual com o analfabeto, o de status e o sem status, todos somos iguais na imagem de Deus, como filhos de Deus, a imagem de Jesus Cristo. Aqui não há maior nem menor, todos somos iguais na presença do Senhor Jesus. Não há diferença social, não há rótulos. Nós temos que tomar cuidado com os rótulos, irmãos. Os rótulos são as marcas que nós deixamos na identidade de alguém. Porque se nós rotularmos alguém, nós corremos o risco de ferir a imagem dessa pessoa e, ao mesmo tempo, separar esta pessoa de uma maior comunhão. Se eu tivesse aqui comigo 2 copos de água, aqui está 2 copos de água, mas em um desses eu rotulasse aqui veneno, e aqui no outro eu colocava água, qual você ia beber? Mas os dois têm água. Você bebe o que está rotulado veneno? Mas tem água dentro dele. Você vai beber o veneno? Mas tem água dentro dele. O que eu estou tentando falar para você é que muitas vezes quando rotulamos alguma pessoa, ainda que há água dentro dela, por causa que nós rotulamos, nós causamos danos. Irmãos, e como natureza pecaminosa, como homem caído que nós somos, nós temos uma mania de rotular as pessoas, né? Sentenciá-las. Conhece a pessoa pela primeira vez. Nem trocou uma ideia com a pessoa, nem bateu um papo com ela. Eu não gostei não. Não gostei não, achei muito assim, empinado, nariz para cima, achei muito assim. Tá. Eu posso te contar uma coisa aqui, talvez eu nunca contei para vocês aqui. Eu não sei o que acontece com os meus olhos, eu não sei se meus olhos precisam de uma cirurgia, mas eu não consigo enxergar assim, direito. Não consigo, se eu baixar a cabeça aqui, eu vejo 2 de você. Então, para eu enxergar melhor, eu preciso fazer assim, ó. A minha visão é 20/20, é perfeita, assim. Minha esposa sabe, quando eu estou dirigindo, quanto mais cansado eu estou, mais eu levanto a cabeça, para melhorar a minha vista. Se eu estiver dirigindo e eu baixar a cabeça assim, eu vejo tudo atrapalhado, eu vejo 2. Hã? É alguma coisa, irmã, nos meus olhos. Eu vou no oftalmo, né? E faço o exame e o resultado é sempre o mesmo. Visão 20/20. Eu falei, não sei aonde, é porque eu estou olhando assim, ó, quando eu olho lá, eu levanto assim. Então, quando as pessoas me conhecem, quando eu estou andando, quando as pessoas me conhecem, eu ando assim, ó. Isso é um espinho na minha carne, gente. Eu fui descobrir isso anos depois, vendo as minhas fotos. Toda foto que eu tirava assim, ó. Aí eu aprendi a me reeducar. Vai tirar um retrato, uma foto, eu fazer assim. Ainda que eu fique zaroio, mas a minha cabeça vai estar reta. Pode ver. Vai nas fotos lá do Instagram da minha esposa, foto antiga, você vê toda a foto minha, eu estou assim, ó. E tem pessoas que às vezes olham para mim e talvez por causa dessa postura física, ela assimila e rotula-me como uma pessoa orgulhosa, soberba. Quer falar, Vitor? Uhum. E aí, um tempo atrás, eu conversei com a Radassa sobre isso. Eu falei assim, você já percebeu que seu pai é zaroso? Aí ela falou... Você estava indo bem, Vitor, você estava indo bem. A Radassa falou assim, não. Eu falei, presta atenção, seu pai, se ele abaixar a cabeça e estiver no nível... Yeah. Ela falou, nossa, não percebi. E aí eu me liguei, eu falei assim, gente, eu vou contar para as pessoas. Pastor, é incrível, mas quase ninguém sabe disso. Tá vendo? Agora todo mundo sabe, todo mundo na internet sabe. Gente, eu não vou perguntar aqui, mas talvez mais pessoas, quando me conheceu, achou que era assim. E outra coisa, irmãos, eu sou muito reservado. Para eu me abrir com alguém, eu preciso ter um pouco mais de intimidade. Eu estou ali na porta, a gente cumprimenta todo mundo, mas pergunta a minha esposa, eu sou muito na minha, eu sou muito reservado, eu sou muito de casa.
Eu sou hospitaleiro, eu sou espontâneo, eu sou carismático, porque eu entendo que é uma função, uma profissão, é o meu chamado, faz parte de quem o Senhor me fez ser, me instituiu para ser. E na minha personalidade, eu tenho que me esforçar para sair da minha personalidade e ser essa pessoa. Por exemplo, uma pessoa sanguínea, ela se alimenta de atividades, de pessoas. Quanto mais ela está, mais a bateria dela enche. Uma pessoa que é mais fleumática ou às vezes mais melancólica, quanto mais atividade ela está, mais a bateria esvazia. Tem fim de semana aqui que a gente está assim em algum lugar, em alguma reunião, e tem hora que eu estou na casa de alguém visitando, a gente está fazendo uma visita, chega uma hora que eu paro de falar, acabou, zerou a bateria. Eu já percebi isso. Aí eu tenho que me esforçar. Vamos conversar, vamos fazer. Não é que eu não gosto, é porque faz parte da minha personalidade. Mas como eu falei antes, a personalidade ela é ajustada e aperfeiçoada pelo Espírito Santo. Então eu entendo quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Eu me renovo e me recarrego para poder viver esse lugar de amor e de amizade, de hospitalidade com os irmãos. Amém, gente? Se você me ver assim, eu já sabe o que é, tá? Meu Deus. Não sei nem por que eu falei isso, acho que foi para curar o coração do Vitor. Aleluia, Jesus. O perdão de Cristo e o perdão cristão não é opcional. Amém, gente? Liberar o perdão não é opção, é mandamento. Porque se eu não libero o perdão, eu não sou perdoado. O perdão traz a essência da cruz. Onésimo tinha uma dívida. Filemon tinha o direito de exigir que ele pagasse essa dívida, como aquele homem da parábola. Mas Paulo apela e diz: coloca na minha conta, eu pago. Você imagina ouvir isso? Coloca na minha conta, eu pago. É como se o diabo estivesse diante de Deus acusando-nos dos nossos pecados, e Jesus na cruz ele está dizendo: coloca na minha conta que eu pago. Eu redimi, no meu sangue eu lavei todos aqueles que creem em meu nome, e eles irão estar comigo para todos sempre, porque eu vim para que tenham vida eterna, e a vida eterna é que nós conheçamos o Pai e o seu Filho a quem Ele enviou. Vamos ficar de pé nessa noite, aleluias, glória a Deus. Você louva a Deus nessa noite pela dívida que foi paga? Por um pecado, por vários pecados que nós carregávamos e tínhamos, e era impossível, impagável, de nós sermos redimidos dessa dívida, mas o Senhor, em Cristo Jesus, lá naquele madeiro, nos deu vida eterna, nos deu perdão, redimiu nossos pecados. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite pela tua palavra, por essa epístola de Filemon, tão pequena, mas tão profunda, que revela de forma clara, Senhor, a Trindade sendo manifesta através do resgate de um pecador. Te louvamos porque nós, como Onésimo, Senhor, encontramos o Evangelho da graça e encontramos o Cristo que perdoa. E temos hoje sido reconciliados para também se tornar instrumento de reconciliação. Temos recebido uma nova identidade. Outrora tínhamos rótulos, Senhor, que o mundo havia nos dado, mas em Cristo Jesus temos uma nova identidade que o Senhor estabeleceu pela fé. Te louvamos porque hoje nós temos acesso ao trono da graça e à presença do Pai através de Jesus Cristo. Abençoe cada família aqui presente e representada, aqueles que estão online conosco, seja com eles e os abençoe também. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Diga amém.